E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje com o tema imaginação, o olhar que transvê o mundo, o olhar que transvê a vida. Essa palavra aí é um neologismo. Transvê é a palavra utilizada pelo grande poeta brasileiro Manuel de Barros em um dos seus belíssimos poemas. Eu a tomei de empréstimo para tratar deste tema que, como eu disse, é extremamente relevante face, sobretudo, ao seguinte diagnóstico. Repito, esse tema, imaginação, é extremamente importante, sobretudo tendo em vista o seguinte diagnóstico. Toda essa pobreza de conteúdo das imagens que nos cercam, toda essa superexposição de nossa psique, de nossa consciência a imagens banais, a imagens de violência, a imagens pornográficas, como está hoje muito em voga, toda esta morbidez de nossa cultura em estar sempre apresentando, quase que a todo instante, para nós, através de imagens, o pior do homem, toda essa morbidez de nossa cultura de o tempo todo nos bombardear com o mais sombrio do homem. Toda essa sanha, toda essa necessidade que a arte contemporânea, a tal arte contemporânea tem de nos chocar, de nos perplexizar, de nos atordoar com imagens bizarras. Você vai, meu amigo, para uma semana de arte moderna como a que aconteceu anos atrás em São Paulo e se depara com um aquário cheio de baratas. Essa foi uma das instalações. Vísceras de animais sendo expostas como instalação artística. Potes constando fezes sendo distribuídos como obras de arte na Itália, por exemplo, em um evento artístico, ficou até muito famoso. Isso na década de 60. Então repare que não é algo tão novo assim. Quadros com imagens distorcidas e com objetos transfigurados. Enfim, toda essa supervalorização, todo esse frenesi cultural que supervaloriza o vulgar, o estranho, o antiestético, tudo isso que vai desde as imagens banais e pornográficas que encontramos na internet, até os noticiários cotidianos da TV que nos bombardeiam com violências de todo tipo, passando pela arte contemporânea, tudo isso, no fundo, esconde duas coisas que nós não queremos ver, que nós não aceitamos, mas que é um fato inequívoco de nossa atual experiência histórica. O que, professor, não queremos ver? Duas coisas. Em primeiro lugar, que rebaixamos muito a nossa capacidade imaginativa. Rebaixamos muito a nossa capacidade de transfiguração poética da realidade. Rebaixamos muito a nossa capacidade de poetizar a própria vida. Rebaixamos muito a nossa capacidade de simbolizar a própria existência. Esse é o primeiro aspecto, a primeira coisa
que nós não queremos ver e que está por trás de tudo isso que eu acabei de apresentar e que está por trás deste diagnóstico. A segunda coisa é que nunca houve tantas pessoas arrastando mentes sombrias, arrastando mentes carregadas de desconfianças, de sombras, de pessimismos, abarrotadas de maus sentimentos, repletas de decepções, de frustrações e de sonhos mortos. Nunca houve tantas pessoas hoje com falsos suportes psíquicos, fingindo estabilidade e insegurança interiores, fingindo liberdade, quando na verdade são escravas de seus próprios desejos, de seus próprios instintos, de suas próprias baixas emoções. Nunca houve tantas pessoas sorrindo, mas com sorrisos que escondem amarguras, que escondem angústias, que até escondem desesperos. Nunca houve, em suma, tantas pessoas percebendo a própria vida, percebendo o mundo da ótica do tédio, da ótica da melancolia, da ótica da desesperança. Esse diagnóstico que eu estou apresentando é, obviamente, terrífico, meu amigo, minha amiga. Isso tem a ver com essa nossa incapacidade flagrante de imaginar, de colocar nossa consciência no alto, fazê-la voar para planos mais elevados. Isso nos leva a uma pergunta, obviamente. O que a imaginação tem a ver com a nossa percepção de vida? O que a imaginação tem a ver com o nosso modo de ser e de estar no mundo? Recorramos, para que eu possa entrar aqui em alguns poemas interessantíssimos, que talvez traduzam com muita precisão essa relação, recorramos, em primeiro lugar, à explicação ou ao conceito que o filósofo Giordano Bruno, filósofo renascentista, dá acerca desta faculdade humana das mais extraordinárias. O Giordano Bruno escreveu o seguinte: imaginação é o primeiro vínculo da alma, o meio termo entre o temporal e o eterno. O meio termo entre o temporal e o eterno. Ele continua: ela é o sentido dos sentidos e, propriamente falando, o único sentido verdadeiro. Ela é o vínculo da alma, ela é a fonte de onde flui a vida humana, ela é o método mais venerável de se comunicar com as realidades superiores. Eu, particularmente, em meus estudos sobre antropologia do imaginário, sobre psicologia analítica, nunca encontrei, nem mesmo nos meus estudos de filosofia, nunca encontrei um conceito de imaginação que fosse tão profundo, tão preciso, tão revelador e ao mesmo tempo tão próximo da realidade, é claro. Ou seja, o que o Giordano Bruno está falando, ou nos chamando a perceber, é que a imaginação é o elo, é a ponte, é o canal, meu amigo, minha amiga, que nos permite fazer descer do mundo espiritual, do mundo arquetípico, do mundo inteligível, as ideias que nos inspiram, as ideias que nos tornam capazes de transfigurar a realidade, as ideias que ativam a nossa inteligência poética, as ideias que posicionam o nosso olhar ante o mundo, que posicionam o nosso olhar ante a vida, de modo a perceber na vida as suas nuances ocultas, os seus mistérios, a sua unidade, a sua transcendentalidade, a sua vitalidade eterna. Então,
A imaginação é esta faculdade que nos permite fazer descer essas ideias que são originalmente divinas. Porque sim, quer você acredite ou não no que eu estou falando, a vida, o mundo, é sim constituído por uma dimensão de encanto e beleza extraordinários. É sim. Ainda que nós, hoje, não tenhamos mais olhos de ver, nem ouvidos de escutar, como é dito na Escritura Sagrada, ainda que nós tenhamos esse olhar empobrecido, e ainda que nós nos relacionemos hoje com tantas imagens pobres, de modo a nos distanciarmos da própria realidade, realidade, tem essa dimensão de profunda beleza, de profundo encanto. Só que, é claro, esta dimensão só se revela a nós quando nós aprendemos a olhar para a vida, quando nós aprendemos a olhar para o mundo, não com os olhos comuns do cotidiano, mas com os olhos do espírito, com os olhos da imaginação, com os olhos poéticos da consciência. Porque, como nos fala o grande poeta José Ortega y Gasset, em uma obra intitulada Meditações do Quixote, a realidade é uma virgem que precisa ser namorada pela nossa imaginação para fazer-se fecunda. Olha a frase deste filósofo. Eu vou repetir. A realidade é uma virgem que precisa ser namorada pela nossa imaginação para fazer-se fecunda. Ou seja, o que o filósofo está dizendo é que a gente precisa olhar para a realidade com os olhos da imaginação, porque do contrário, a realidade, não se abre a nós. Ela não nos oferece os seus tesouros. Ela não se oferece a nós em seus mistérios. É preciso que a gente aprenda a alcançar essa dimensão da vida. Porque do contrário, meu amigo, minha amiga, Deus lhe tirará a poesia e para você, pedra será apenas pedra. Para usar aqui uma expressão belíssima de uma poetisa brasileira, mineira, chamada Adélia Prado, num poema belíssimo chamado Paixão. Do contrário, caso você não aprenda a olhar para a vida assim, Deus lhe tirará a poesia dos olhos e a vida correrá solta diante deles, sem que você nada consiga aprender de valor, nada aprender de profundidade, nada aprender de poesia. É isso que a poetisa está dizendo. Deus lhe tirará a poesia dos olhos e você olhará para uma pedra e enxergará só pedra. Agora deixa eu apresentar para vocês o que uma outra poetisa, chamada Denise Landim, que tem inclusive um blog maravilhoso, lindíssimo, chamado Margaridas do Inverno. Essa poetisa escreveu um pequeno texto, meio poético, meio prosaico, meio poesia, meio prosa, a partir deste trecho do poema Paixão de Adélia Prado. Observe a preocupação desta poetisa quanto à necessidade, quanto à importância de olharmos para a vida cotidiana que corre, para olharmos para a vida com os olhos da imaginação. Eu vou colocar aqui o meu leitor de tela. Ela escreveu o seguinte: esfrego os olhos em um movimento repetido, na pueril esperança de voltar a ver. Voltar a ver mais do que o que se encontra ao alcance de minha visão. Quero de volta o encanto que traz a poesia.
com a capacidade transformadora da beleza, que me devolve criatura ao Criador. Versos de realidade que me firmam no hoje, sem prender-me à dureza crua da desesperança. Como viver sem poesia? Sem o encaixe das palavras certas que fazem o mundo cantar. Eu vou repetir. Sem o encaixe das palavras certas que fazem o mundo cantar. Devolve-me, Senhor, as entrelinhas falantes, os silêncios eloquentes, as palavras que emudecem e os símbolos que traduzem a beleza da alma. Devolve-me, Senhor, a vida que ultrapassa os sentidos e a transcendência das esperas. Se tens de tirar algo de mim, por favor, não me tires a poesia. Eu ouço isso de mim mesmo e me arrepio, porque ela expõe com uma beleza, com uma profundidade filosófica, o que deveríamos estar buscando o tempo todo. Não perder a poesia de nosso olhar na relação que temos com as coisas. E quando eu digo as coisas, eu falo as coisas cotidianas, porque são estas que se apresentam todos os dias como elementares, óbvias, triviais. São elas que, quando assim percebidas, cansam a nossa existência. Cansam a nossa existência. Observem para onde eu estou apontando nesta live. A imaginação é um olhar que vitaliza a nossa consciência, que afirma a nossa existência. E é preciso que a gente devolva a nós mesmos esta faculdade. E caso não tenhamos a desenvolvido, caso nunca tenhamos desenvolvido este olhar poético, que nós aprendamos a construí-lo em nós. E a pergunta agora que nos cabe é: como construí-lo em mim, professor? Uma vez que eu não fui educado a admirar a poesia, eu não tenho esse olhar contemplativo, e ouvir isso de um cego é curioso, né? Mas eu não tenho esse olhar contemplativo que me permite alcançar essas nuances ocultas da vida, esses mistérios. Eu não acordo inspirado, porque para mim tudo é igual, tudo é meio cinza, tudo se repete. Eu tenho preguiça de existir. Então, como é que eu posso construir esse olhar em mim? Ora, meu amigo, isso me lembra uma frase do poeta Manuel de Barros, que me emprestou essa palavra, essa expressão, transver o mundo. O Manuel de Barros, no livro das Ignorâncias, escreveu o seguinte: as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas querem ser vistas de azul. É isso que ele escreveu num de seus poemas do livro das Ignorâncias. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o que ele diz em uma outra obra dele, intitulada O Livro sobre Nada. Nessa obra, Manuel de Barros escreveu o seguinte: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. Precisamos transver o mundo. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. Precisamos transver o mundo. Ou seja, é preciso que nós aprendamos a olhar para a vida de modo a respeitá-la ou respeitar os seus acontecimentos, os seus fatos, as suas coisas, porque eles, acontecimentos, fenômenos e coisas, não suportam mais serem vistos por
olhares comuns de pessoas razoáveis. Professor, o senhor não explicou ainda como eu posso construir este olhar em mim. Eu não vou dar esta resposta tão facilmente assim. Vou recorrer a um outro poema de Manuel de Barros. Mas antes, darei uma chave filosófica que talvez contribua para que você possa construir este olhar em você, para que você possa desenvolver essa sua capacidade imaginativa de transver as coisas. Observe, a chave filosófica é a seguinte: quando nós falamos de atenção, nós falamos de 3 espécies de atenção de nossa consciência. A atenção passiva, que é a atenção que a gente tem quando alguma coisa nos atravessa de súbito, é uma atenção involuntária. Nós temos a atenção espontânea, que é essa que usamos a todo instante, porque é ela quem nos conduz, nos leva aos objetos de nosso interesse. Ou seja, a atenção espontânea é a atenção voltada àquilo que nos agrada. Só que tem um terceiro tipo de atenção que, se não for ativada, não tem olhar poético. A atenção voluntária. A palavra voluntas, que dá origem à palavra voluntário, vem do latim vontade. Quer dizer, vontade vem da palavra voluntas, que dá origem a voluntário. Vontade tem a ver com aquilo que você produz por dever e não por desejo. É aquilo que te move à ação por dever. Então exige um esforço, um sobre-esforço de percepção. Sem esta atenção desenvolvida, sem a atenção voluntária, você não capta essas nuances inspiradoras presentes na própria realidade. Você não capta, meu amigo. Você precisa posicionar o seu olhar de modo a convocar as ideias para que elas penetrem na sua consciência e você capte do mundo o que o mundo tem a revelar de mais precioso. Com a atenção passiva ou espontânea, você não consegue. Precisa exercitar a atenção voluntária. É essa a chave. Agora vamos, propriamente, ao poema de Manuel de Barros, presente numa outra obra, para além do livro das ignorâncias e do livro sobre nada, numa outra obra chamada Ensaios Fotográficos. O Manuel de Barros, digamos que nos ensina a desenvolver a imaginação. Olha como ele nos explica, nos ensina isso. Do livro Ensaios Fotográficos de Manuel de Barros. É apenas um trecho. Ele diz: difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina. Fotografei o silêncio. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Eu vou parar por aqui porque a poesia segue
e eu não tenho muito tempo. Então, o Manuel de Barros, como poeta, como filósofo da poesia, com essas palavras, nos chama a desenvolver a imaginação. E como ele o faz? Como ele nos chama a desenvolver esse olhar poético que nos inspira a todo instante, que nos inspira todos os dias, que não leva ao cansaço existencial. Como desenvolver isso? Ele está dizendo o seguinte: procure perguntar as coisas comuns que atravessam o seu cotidiano o que elas são. As coisas mais simples, mais elementares que atravessam o nosso olhar todos os dias, os nossos olhos todos os dias, são por nós desprezadas. Fixe sua atenção em alguma coisa não óbvia. Ou melhor, em alguma coisa comum e pergunte sobre a sua não obviedade. Pergunte a ela o que ela é. Ou ela é presença de quê? Procure observar o que são suas dores, o que são seus temores, o que são as coisas que você arrasta todos os dias e com as quais você convive. Pergunte a elas qual a sua consistência, do que elas são feitas. Elas são presenças de quê em você? Repare que eu estou aqui estendendo a reflexão do Manuel de Barros, que fotografou o silêncio que carregava um bêbado, que fotografou o sobre, que fotografou o perfume de um jasmim, que fotografou a existência de uma lesma. Essas coisas não são, obviamente, fotografáveis, mas ele fotografou porque a imaginação dele alcança aquilo que a aparência das coisas não lhe permite acessar pela própria aparência. Então, provoque a si próprio a reolhar, a reinterpretar as coisas com as quais vocês convivem todos os dias, as coisas mais elementares. Olhe para o olhar da pessoa com a qual você convive mais diretamente e pergunte do que ela é feita espiritualmente. Eu estou provocando olhares que irão transfigurar as coisas que se apresentam toda hora, todos os dias diante de nós. Porque nós não fazemos essas perguntas. Nós simplesmente carimbamos elas como sendo isso ou aquilo. Mas, em geral, nós não perguntamos o que está por trás dos fenômenos, das coisas, dos fatos. Ou seja, é preciso que a gente pergunte a realidade. Você, realidade, é presença de quê? Existe uma substância por trás, uma realidade por trás, querendo que esta coisa esteja no mundo, apareça assim ou assado. Tente penetrar naquilo que lhe dá estrutura de realidade. Obviamente que você não vai encontrar respostas cognoscíveis. Você não vai encontrar entendimentos, não, meu amigo. Você vai apenas encontrar um prazeroso desconforto de estar diante de um mistério. Você vai provocar a sua consciência a sair da trivialidade de um olhar que cansa. Então não é que o mundo irá te dar explicações, porque o mundo não tem explicação. Ele não pode ser explicado, ele só pode ser vivido, ele só pode ser sentido. E é essa a principal via de penetração
daqueles que têm uma imaginação fértil e uma consciência capaz de voar alto. Por fim, desenvolver essa percepção é importante também. Porque sem ela, a gente não consegue dissolver, como eu disse no início da live, os males que assolam a nossa alma. É preciso poetizar a vida, é preciso poetizar a relação com as coisas, é preciso poetizar a relação que temos com as pessoas. É preciso enxergar nas pessoas mais do que o que você vê, mais do que o carimbo do seu julgamento produziu através de suas impressões. É preciso transver o mundo, porque sem transver o mundo, você não dissolve os males de sua alma. Para que vocês entendam isso, eu termino com outro poema, agora, da grande filósofa e poetisa Viviane Mosé, que diz o seguinte em seu poema Poemas Presos. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre. Poderia um dia ser poema, mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Então, reflitam, revejam essa live e procurem, na medida de suas possibilidades, o desenvolvimento dessa faculdade extraordinária que nos possibilita alcançar o que a vida nos oferece de mais profundo e valioso. Sem imaginação, sem transvermos a vida, sem transvermos o mundo, sem transvermos a realidade, tudo aqui, meu amigo, é realmente muito cansativo. Porque isso aqui é uma escola, e é uma escola probatória, é uma escola de contrastes. Mas guarda em si esse conteúdo mistérico, porque tudo provém de Deus. Então, reflitam sobre isso e próximo domingo, mais uma live do Instituto Religare. Aproveito e convido a todos para assinarem o Religare e aprenderem a transver o mundo através de aulas semanais sobre filosofia, poesia, mitologia comparada, estudos de textos religiosos, além de cursos e lives especiais que tratam de inúmeros temas. R$ 39,90 por mês é muito barato para muito conteúdo interessante que certamente será muito útil à sua vida, meu amigo. Você vai reorganizar a sua forma de compreender a si mesmo e sua própria vida. Então é isso, fiquem com Deus e até breve. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!